as nossas vidas. Abra sua Bíblia comigo, livro de 1 Coríntios, capítulo 6, versículo de número 19. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo de número 19. Pastor Paulo e a pastora Cirlei não estão hoje, provavelmente ela não esteja muito bem, de saúde, vamos continuar orando por ela. Eu vi ali que ela colocou no grupo da igreja, o som não está bom. E acho que na live ainda não conseguimos melhorar tanto assim, mas logo vamos melhorar o som dessa live também. Mas a ideia é que não fique tão bom em casa também, irmão, que você venha aqui assistir, A ideia é que não seja tão legal assim em casa também. Vem assistir aqui. Não sei no teu caso, pastora Cirlei, te amo, tá? Em nome de Jesus. Mas aqui na igreja tá bonzinho, tá, pastor? 1 Coríntios 6, 19, a Bíblia diz assim: ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que está em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprado por um preço. Portanto, glorificai a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais são de Deus. Vou ler de novo. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que está em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por um preço. Portanto, glorificai a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais são de Deus. Tendo a sua mão para cá, vamos orar. Pai, no nome de Jesus, eu quero te agradecer pela tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Fala conosco nessa noite, ministra aos nossos corações, que os meus lábios se mexam neste lugar, mas que a voz do Senhor ecoe nas nossas vidas. Que possamos sair daqui transformados pela glória do teu nome. Em nome de Jesus, amém e amém. Queridos, algumas verdades bíblicas muito importantes nesse texto que nós lemos. Porque logo após o apóstolo Paulo dizer que nós somos templo do Espírito Santo, ele diz que nós somos propriedade de Deus, que fomos comprados por um preço. Que preço é esse então? Para que você entenda um pouquinho a respeito desse assunto. Nós antes éramos escravos deste mundo, escravos do pecado, em que o salário do pecado é a morte. Então, na sua obra de redenção, o Senhor Jesus morreu em nosso lugar. Por que teve que ser Jesus? Porque era necessário que fosse um sacrifício de uma ovelha sem mácula, sem mancha. Alguém que fosse tentado nas mesmas coisas que nós fomos e somos, mas não cedesse a nenhuma delas. Jesus foi tentado no deserto e foi conduzido ao Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Preste atenção, quem conduziu Jesus ao deserto não foi Satanás, foi o Espírito de Deus, que conduziu Jesus neste lugar para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. Então chegou a ele o tentador e começou uma conversa: se tu és o Filho de Deus. Aqui começa a tentação de Cristo. Por quê? Porque a primeira coisa que Satanás tenta questionar a ele é a sua identidade de filho. Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Neste momento, Satanás ali tentando a identidade, tentando a condição física, a necessidade do momento. E é nisso que muitos de nós somos tentados diariamente, nas necessidades que nós temos no momento.
Aquele momento que você está angustiado, aquele momento que você está deprimido, de repente vem uma vontade, vem um convite para sair em algum lugar, para de repente estar em um lugar que não agrada a Deus, para ouvir algo que não agrada a Deus, exatamente no momento da necessidade. Depois, a tentação diz que Satanás o levou no pináculo do templo, e mais uma vez disse: lança-te daqui abaixo, porque está escrito, aos teus anjos dará ordem a seu respeito, e eles te segurarão na mão. E Jesus mais uma vez refuta Satanás, que está ali tentando ele, mas eu quero chegar no último ponto aqui da tentação, onde Satanás leva Jesus a um lugar e mostra a Jesus todas as glórias deste mundo, porque até então tudo que existia no mundo estava no maligno, e Satanás mostra, talvez numa visão tridimensional, tudo que existia de glória no mundo, e diz para Jesus: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Sabe o que Satanás está fazendo nesse momento? Você não precisa da cruz para ter tudo isso. Eu te dou sem que você precise sofrer. Toda oferta que vem arrancar você do processo não é de Deus para a sua vida. Sabe, os cursos que se levantam vendendo na internet hoje são cursos que querem tirar as pessoas do processo. Emagreça em 15 dias. Perca 20 quilos em 15 dias, irmão. Se você for esfaqueado, tomar 5 tiros, for internado no hospital, talvez ainda você não emagreça 20 quilos em 15 dias. Tem um jeito, né? Tem um jeito. Tem um jeito. Não, esse jeito esquece, irmão. Esse esquece. Mas vendem algo que não passa pelo processo. E sabe qual é o pior? Tem um monte de gente que vai lá e compra. Porque as pessoas não querem mais o processo. Elas querem a promessa. Elas querem o resultado. Só que resultado sem processo não é duradouro. Porque tudo que vem fácil vai. Tudo que vem fácil vai. Então Jesus, ele diz para Satanás: vai-te, Satanás, porque está escrito, somente a Deus adorarás, e só a Ele prestarás culto. E Satanás o deixou, e veio os anjos e o serviram. Irmão, só vai ver anjo virando garçom quem está disposto a dizer não para as tentações desse mundo. Glória a Deus. E agora eu estou falando de coisas espirituais. Coisas espirituais. Então Jesus, ele passa pelo processo que deveria passar, vai para a cruz, morre. E agora então, para aqueles que o aceitaram como seu Senhor, esses não são mais escravos do mundo ou do pecado, mas são propriedades de Deus. Sabe esse negócio de livre-arbítrio? Eu tenho livre-arbítrio. Tem. Até que você escolha por Cristo. Porque depois que você escolheu por Cristo, acabou o livre-arbítrio. A partir de agora é do jeito dele, não do seu. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Então ele diz: vocês são propriedade de Deus. Não são de vós mesmos. Sempre que você trata a tua vida como fosse sua, você ainda está confuso quanto à sua salvação. Meu Deus do céu. Agora pense comigo. Se eu sou de Deus, e se eu sou o templo do Espírito Santo, eu preciso, no mínimo, aprender a cuidar muito bem desse templo, e é sobre isso que eu quero falar nessa noite. O pastor vai falar sobre dieta, sobre exercício. Não é só sobre isso. Porque nós na vida temos 5 sentidos.
5 sentidos: audição, olfato, paladar, visão e tato. E a maioria dos sentidos, ou os 5 sentidos, são como janelas da alma. Tudo que você faz com os 5 sentidos vai gerar como resultado imediato sobre aquilo que é o templo do Espírito Santo, você mesmo. Ou seja, aquilo que você toca vai fazer parte da sua vida. Então vamos falar primeiro do tato aqui, aonde você tem tocado, porque aquilo que você toca é uma escolha que você mesmo faz. Será que você não tem tocado em coisas que não são para você tocar? E agora eu não estou falando só porque logo nós arremetemos a pecado. E obviamente que pecado é indiscutível, irmão. Não estou falando só da mão boba aqui, lembra da história da mão boba? Os mais antigos aqui conhecem a mão boba. Namoro de crente, ele não é pentecostal. Como assim, pastor? Ele não tem posição de mão nem variedade de língua, irmão. Namoro de crente é diferente. Não é só sobre esse toque que eu estou falando. É sobre tocar naquilo que Deus não chamou você para tocar. Vou dar um exemplo para vocês. Eu um dia recebo uma mensagem no Facebook: pastor, você pode trazer uma cesta básica para mim? E eu falei: meu Deus, não conheço a pessoa. Morava lá no Umbará, lá perto do Condor da Nicola Pelanda. Meu Deus do céu, não conheço a pessoa, mas agora me pediu por Facebook. Se eu não levo, vem colocar textão ainda nas minhas coisas aqui. Vou ter que levar a tal da cesta básica para o rapaz. E agora, Jesus? Coloquei a cesta básica no carro. Quando coloquei quando eu tinha uma Elba, né? Uma Elba azulzinha. Oh, meu Jesus amado. Coisa linda a Elba, né? E coloquei aquela tinha uma bordô, depois tinha um azul. Deus é bom, né, irmão? Meu Deus. E eu dentro daquela Elba, escutando um louvor, eu escutei o Senhor me dizendo: por que você está colocando a mão na frente da minha? Tocando naquilo que eu não te chamei para tocar. Mas eu sou bom, Senhor. Eu estou levando uma cesta básica. Eu não entendi o que Deus estava falando comigo. Chego na frente da casa do cidadão. Não entendi mesmo o que Deus estava falando. Bati palma. Sai um senhor de uns 90 anos para fora. Falei: fulano, tá aí? Tá sim. Isso era 11 e pouco da manhã, irmãos. É meu filho. Ele está dormindo, mas já vou chamar. Aí eu entendi o que Deus estava falando comigo na hora. Um homem de quase 50 anos, que mora com um pai de quase de 90, dormindo quase meio-dia. Aí eu entendi o que Deus estava falando comigo. Muitas vezes a gente coloca a mão em assunto que Deus não nos chamou para colocar. E ainda quer se fazer de bonzinho para todo mundo. E quem coloca a mão no fogo que Deus não mandou colocar, vai sair de lá queimado, irmãos. Vai sair de lá queimado. E às vezes a gente põe a mão que Deus não pediu para pôr. E tudo bem, irmãos. Às vezes você ajudar estender a mão é algo perfeito, irmãos. Precisa estender. Mas saiba se envolver com questões que Deus te chamou para se envolver. Porque senão corre o risco de você passar a sua vida desfocado com a mão no lugar errado. Então, primeiro, tem gente se frustrando porque está colocando a mão naquilo que Deus não chamou. Segundo, tem gente se contaminando porque está colocando a mão naquilo que não deveria colocar. E
E aqui envolve tantas coisas, irmão. Poderíamos falar de tantas coisas. Vícios, imoralidade sexual, pornografia, tantas coisas que alguns homens têm tocado e têm contaminado a sua própria vida. Agora vamos falar um pouquinho de audição, porque esse é um assunto muito importante. O que você ouve vai determinar muitas vezes quem você será. Sabia que tem uma frase de um escritor inglês que diz que você é o resultado das 5 pessoas que você mais se relaciona? Provavelmente você fala como as pessoas que estão à sua volta, sem você saber. Você se veste como a maioria das pessoas que estão à sua volta, sem você saber. Vai para Santa Catarina, irmão, fica 1 mês lá. Vê como é que você vai voltar. Tu diz? Estou... Eu sou uma esponja, irmãos. Eu absorvo rapidinho. Eu chego lá, tu diz, estás tolo, nego. Estás brincando? Eu já começo a falar e eu pego rápido. Porque aquilo que você ouve vai determinar os teus próximos dias. Por isso, o que você tem ouvido nesses dias? Vamos falar de alguns assuntos aqui muito importantes. Se um assunto chega até você que não diz respeito a você, você não deveria estar ouvindo. Porque crente não faz fofoca, né? Crente faz comentário a nível de oração, não é fofoca. Quando alguém vem contar alguma coisa para mim, já chega falando assim: pastor, quero fazer um comentário, pastor, o pastor orar. Eu sei bem. Jesus. Não é o caso aqui da igreja de Colombo, aqui não tem isso. Só tem lá em Curitiba, na outra igreja que a gente veio, né? Essa aqui, graças a Deus. Você tem dado ouvido, irmão? O que você tem dado ouvido? Eu vou pedir uma coisa para você agora, irmão. Vou aproveitar o altar para pedir. Se você escutar alguém falando mal de mim, nem vem me contar, irmão. Nem vem me contar. Me dá dor de barriga, eu fico sem dormir, eu fico mal, me dá cabelo branco, me dá barba branca. Nem vem me contar mais. Sabe por quê? Porque a obra do Senhor vai continuar crescendo neste lugar, em nome de Jesus. E se vierem falar de você para mim também, eu falo: irmão, fala não. Quero ouvir não. Quero ouvir. Por quê? Porque nós vamos nos tornando resultado daquilo que nós ouvimos. Cada vez que eu ouço que alguém falou mal de mim, porque o pastor lá falou mal de mim, porque a outra igreja falou mal de mim, eu começo a andar assim: ai meu Deus, ai Jesus, eu não presto, ai Jesus, eu sou um ladrão de ovelha, ai Jesus. Não, irmão. O que você vai me contar? Eu posso fazer alguma coisa com isso? Não pode, então não me conta. Isso é um assunto. Segundo assunto, o que você tem ouvido como música? O que você coloca para dentro? Que contamina você. Contamina você. Pastor, pode ouvir música do mundo? Pastor, mas a Bíblia não diz que não pode, pastor. A Bíblia... Irmão, sabe por que a Bíblia não diz que não pode? Porque o contexto da época era muito diferente do nosso, para começar. Para começar. Eu acho que a música influencia muito. Você já viu alguém ir fazer assalto escutando como Zaqueu, eu quero subir? Estou indo fazer um assalto, cara. Glória a Deus, aleluia. Eita Deus purinho. Põe um louvor aí para não ouvir. Então vamos pôr. Irmão, se o cara pôr um louvor fazendo um assalto, ele não vai fazer, porque o Espírito Santo vai pegar ele no caminho, irmão. Vamos para o culto então? Vamos, põe um som aí. Hoje eu sou ladrão. Artigo 5:7. Ninguém vai para o culto assim, irmão. Ninguém vai para o culto escutando Racionais. Você vai escutando louvor. Você está vendo como música tem o poder de influenciar a gente, irmão?
O cara começa a escutar sertanejo e sofrência. Porque o outro também passou pelos mal bocados que o outro passou, porque não sei o quê. E porque não sei o quê. E porque não sei o quê. Ele começa a olhar para a esposa dele e já fala, essa mulher está me traindo. Essa mulher está me... Certeza que essa mulher está me traindo. Lá na música diz assim, não atende o telefone, eu liguei, hoje ela não atendeu. Ô pastor, estou parando de fumar maconha, sério, está conseguindo? Não. O que você ouve? Ah, pastor, eu fico ouvindo Bob Marley em casa só. Irmão, você não vai parar, você não vai parar. Você não vai parar. Porque música influencia e contamina. Então o que você ouve? O que você está colocando para dentro de você enquanto você está ouvindo? O pastor na semana passada falou sobre isso. Então é bom que nesse assunto não preciso me ater muito. Irmão, sabe esses jornal aí que passa... não sei o nome, como é que é o nome? Balanço Geral? Balanço Geral. Que você torcer a televisão sai sangue, sabe esse jornal ou não? Meu Jesus amado, fica escutando aquele jornal, irmão. Fica escutando aquele jornal uns 30 minutos. Você já começa a sair de casa, você quer comprar um carro blindado. Você não abre mais o vidro do carro. Porque, meu Deus, você começa a não dormir à noite, você começa a pensar que vão sequestrar o teu filho, você não dorme mais à noite, você vai falar, meu Deus do céu, mas esse mundo está perdido, vou tirar. Aí agora foi um cara e atirou lá em todas as crianças na escola. Ai meu Deus, meu filho não vai mais para a escola, Jesus amado, o que eu vou fazer? Porque você está ouvindo, está se contaminando. Juntamente com o ouvido, vem aquilo que você vê. O que você tem colocado diante dos teus olhos? Isso tudo é cuidar do templo do Espírito Santo. Sabendo que Ele habita em você, será que Ele habitaria com aquilo que você está assistindo com os teus olhos? Meu Deus, pastor. Você sabia que uma imagem chega a demorar 21 anos para ser apagada da sua memória? 21 anos. Quem aqui tem 40 anos? Meu Deus. Acima dos 40. Levanta a mão. Acima dos 40. Oh, Jesus. Os irmãos, viu? Jesus, glória a Deus. Deus é bom. Você sabia, irmão? Escute o que eu vou dizer. Que alguns vídeos que você assistiu há 20 anos atrás, você vai esquecer o ano que vem? Já pensou nisso? Isso é forte demais, irmãos. Porque quando nós entendemos isso, nós não apertamos play em qualquer vídeo que nos mandam. O camarada vê... Às vezes o cara vem para mim como pastor, ora por mim, porque pastor, eu não tenho muito prazer na minha esposa mais. Pode ter certeza que o homem que começa a perder o prazer na esposa, ele está convivendo com imagens de outras mulheres. E daí ele fica assistindo alguns vídeos durante o dia dele, e ele chega em casa com a esposa e ele acha que a esposa é a mulher do vídeo. E não vai ser, irmão. Ele não quer mais uma esposa, ele quer uma acrobata, sabe? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Isso é verdade, gente. Isso é sério. A gente fala de forma irônica para suavizar o assunto, mas é coisa séria. E tem gente colocando o olho naquilo que não deveria colocar, a ponto de perder o prazer na própria vida que tem. Meu Deus do céu. E deixa eu falar uma coisa para você, o capeta não vai se apresentar para você de chifre. Não vai, irmão. A gente acha que o diabo vai chegar assim.
capeta às vezes vem, nossa, você está cheiroso hoje. Meu Jesus amado. O capeta às vezes parece uma cobra mal matada. Sabe o que é cobra mal matada? Vai andando assim, ó. Uma cobra mal matada, irmão. É verdade. O capeta às vezes vem de mini saia e topzinho. O capeta às vezes vem de camisa social, terno, usando Savage da Dior, olha só, usando Paco Rabanne, usando Calvin Klein, meu Deus do céu. E você fala, ai, que homem, eu nunca tive um homem desse. Irmão, a hora que você tiver, irmão não, em nome de Jesus você não vai ter, meu irmão, pelo amor de Deus. Mas irmã, te falar uma coisa para você, a hora que você tiver um cara desse para você, tua vida vai se acabar. Por quê, pastor? Que geralmente o que ele envia é para destruir você, não para edificar você. Se você é solteira, quer um conselho? Diga, quero, pastor. Diga, quero, pastor, quero. Ore por alguma coisa que seja necessário um investimento. Meu Deus do céu. Eu sou resultado de alguém que investiu, irmão. Eu era fraquinho de aparência, irmão. Eu era de semblante caído. Meu Jesus amado. Mas porque alguém investiu, irmão. É verdade. E deixa eu falar uma coisa. Quando você tem sobre a tua vida o investimento de alguém e você é de caráter, tem muitas vezes que eu estava muito bravo com ela e ela muito brava comigo. E sabe o que nos manteve junto nesses momentos? A gratidão que nós temos um pelo outro, pelo investimento que nós fizemos um no outro. Por isso que vale a pena investir. O que você tem olhado, o que você tem assistido? Nós tínhamos uma irmã da igreja, irmão, que ela se transformava quando ela colocava uma novela. Se transformava em outra pessoa. Ela conversava com a televisão. Não, ele vai ficar com ela, não acredito. O que você tem assistido, irmão? Irmã, eu não estou falando agora de nenhum tipo de ideologia, de verdade. Mas tem alguns canais de televisão aí que só são para arrebentar a tua mente, para fazer uma lavagem cerebral em você. Por quê? Porque eles descobriram que o que contamina é o que entra dentro de você. O que contamina é o que entra. Então vamos lá, o que você toca, o que você ouve, o que você vê. Essas coisas vão determinar que aquilo que os seus olhos veem, aquilo que os seus olhos podem ver, vão determinar aquilo que você verdadeiramente enxerga. Porque nem tudo que os seus olhos veem é aquilo que você verdadeiramente está enxergando. Alguns, quando olhavam para mim no passado, vinham viciado em droga. Outros, quando olhavam, vinham um futuro pastor. Porque nem tudo que os seus olhos veem é aquilo que seu coração enxerga. Só que isso é determinado por aquilo que você coloca para dentro de você. Agora sim, vamos falar um pouquinho de paladar. Aquilo que você coloca para dentro. Jesus diz que contamina não é o que sai, não é o que entra, mas aquilo que sai do interior do homem. Mas aqui ele não está falando de alimento, aqui ele está falando de palavras, aqui ele está falando de julgamento, aqui ele está falando de estilo de vida. Mas alimento sim é importante para a vida do homem. O que você coloca para dentro de você? Pastor Carlos foi numa nutricionista, está trazendo uma nutricionista para trabalhar na comunidade, e ela disse o seguinte: pensa uma coisa. Ela perguntou para ele: você toma água? Ele falou: não, eu tomo bastante café. Daí ela falou: então, deixa eu fazer uma comparação para você. Você colocar a tua louça na pia suja, você vai lavar ela com café? Ele falou: não.
Vai lavar com o quê? Vou lavar com água. E por que você lava o teu corpo com café e não com água? Olha que interessante. Aquilo que coloca para dentro de você vai determinar o que você é. Hoje o mundo fitness diz que você é o resultado daquilo que você come. Eu às vezes sinto que eu comi uma Kombi, irmão, só pode. Meu Jesus amado. Você é resultado daquilo que você come. O que você coloca para dentro de você? A minha esposa, uma vez nós brigamos porque a minha casa era uma borracharia, irmão. Num momento que nós estávamos muito corrido. Né? Tinha muita coisa para fazer. E aí a casa virou uma borracharia. Por que borracharia? Toda vez que você ia jantar, ela falava assim: vou fazer só um remendo aqui para nós. Ah, meu Deus do céu. Vou fazer só um remendo. Um dia eu sentei na mesa e falei: estou me sentindo uma borracharia, só tem remendo aqui. Vamos comer alguma coisa saudável aqui, pelo amor de Deus. Teve a época da nossa vida que era o miojo. Gente. Miojo é uma coisa para destruir você, sabia? É cancerígeno. Leite de caixinha, cancerígeno. Por quê? Vai ver o de pacote, vence de um dia para o outro. O de caixinha demora 6 meses para vencer. Conservante que coloca, o que você coloca? Isso é cuidado com o templo do Espírito Santo, irmãos. Eu gosto de comer uma gordura, eu gosto de comer uma carne, vocês sabem disso. Não gosto de comer sardinha, porque sardinha não presta, irmão. Sardinha é isca para pescar. Agora carne eu gosto, irmão. Mas sabe quando eu tenho feito isso agora? Depois que eu entendi algumas coisas, eu tenho feito isso uma vez por semana. Ir de uma churrascaria. Você tem que ter o equilíbrio. Vai comer, irmão. Um dia, pega a tua família e vai comer, irmão. Vai comer. Desconta toda a tua raiva na comida. Vai comer. Mas no dia a dia cuida do teu corpo. Por quê? Porque ele não é mais seu, ele é do Senhor. Não lembro o nome dele agora. Não lembro de verdade, irmãos. Não sei se é Leonard McShane ou Edward McShane. Não lembro agora. Alguma coisa McShane. Um avivalista australiano, e ele estava no auge do seu ministério, estava morrendo com 29 anos de uma doença. E ele disse uma frase muito célebre no seu leito de morte, já que ficou muito conhecida. Ele diz o seguinte: Deus me deu uma mensagem e o cavalo. Robert McShane, é isso? É. Deus me deu uma mensagem e um cavalo. Eu matei o cavalo, já não posso mais levar a mensagem. Estava falando do seu próprio corpo. Você é templo do Espírito Santo, cuide de você. E depois, nós temos então o olfato. O olfato, aquilo que você cheira. Você já reparou que às vezes passa um perfume perto de você? Você vai se lembrar de uma namorada que você teve lá na tua infância, anos atrás. Eita, já tem esposa cutucando o marido aí. E sabe o que é o pior? Isso é um portal da alma tão forte que às vezes as pessoas sentem o cheiro de dia e sonham com a pessoa à noite. Isso é muito forte. Muito forte. Agora, deixa eu dizer uma coisa para você. Você sabia que você não escolhe aquilo que você vai cheirar? Sério? Como é que você vai escolher, irmão? Esses dias eu fui com a pastora na academia. Eu passei perto de um cidadão lá, irmãos. Não era um cheiro que eu escolheria cheirar, de verdade. Não era. E ele olhou para mim e falou: vamos revezar o aparelho. Eu falei: ai, meu Deus do céu. Ai, falei: vamos, irmão. Em nome de Jesus. Vamos. Mas sabe o que Deus falou comigo aquele dia? Quando eu estava revezando o aparelho com ele, o Espírito Santo falou: você precisa continuar nessa máquina? Eu falei: não preciso. Então por que você está aí ainda? E sabe o que o Espírito Santo falou comigo?
Você não escolhe o cheiro que você vai sentir, mas você escolhe aquilo que você vai continuar cheirando. Meu Deus do céu. Você escolhe aquilo que você vai continuar cheirando. Ou seja, algumas coisas estão fora do seu alcance de escolha, como vão chegar até você. Mas estão na sua escolha se vão continuar ou não na sua vida. Meu Deus do céu. E tem muita gente deixando muita coisa ficar na sua vida por muito tempo, que já deveria ter mandado embora há muitos anos. Há muitos anos. E Deus fala para você assim: o que você está fazendo aí ainda? O que tem? Estou sentindo ele. Será que eu estou que nem aquele cara lá da academia? Ô Jesus. Então, será que você não está tempo demais em lugares que você já deveria ter deixado? Não é mais sobre cheiro que eu estou falando. É sobre situações, sobre momentos, sobre dificuldades. Porque tem dificuldades que não estão no nosso controle se vão estar ou não na nossa vida. Mas muitas delas estão na nossa escolha, se elas vão continuar aqui ou não. Porque tem monstro que só é grande porque você deu esse tamanho para ele. As pessoas vêm para mim às vezes: pastor, desculpa te incomodar. Eu falo: você não me incomoda. Por quê? Porque eu não dei poder para isso. Só me incomoda aquilo que eu dou poder para me incomodar. Você quer falar comigo? Isso não é um incômodo. Isso não me incomoda. Só me incomoda que eu dou poder para fazer isso. Por quê? Porque para todas as pessoas que eu não dou poder para me incomodar, eu dou limites. Eu dou limites. É até aqui. A partir daqui não dá. A partir daqui eu tenho a minha família. Eu tenho meu tempo. Eu tenho meu tempo com Deus, meu tempo de secreto, que é inegociável. Isso eu não troco por nada. A minha família é inegociável, eu não troco por nada. A igreja que eu congrego hoje é inegociável para mim. Tenho o privilégio de ser pastor, mas algumas coisas algumas pessoas vão perdendo o limite e dando a outras pessoas lugares que não deveriam ser delas. Será que você não está tempo demais em um lugar que você já deveria ter saído? E aqui não é fisicamente, é espiritualmente que eu estou falando. Será que você já não deveria ter dado um passo há muito tempo em direção ao Senhor e parar de sentir esses cheiros do mundo que você tem sentido? Vou contar uma coisa para vocês, irmão. Eu fui usuário de crack e naquele tempo, diferente um pouquinho a forma de usar, mas alguém passava fumando um cigarro do meu lado 2 anos depois. Eu senti o cheiro da droga no cigarro. Os meninos sabem do que eu estou falando. Senti o cheiro da droga no cigarro. E aí sabe o que eu comecei a fazer? Evitar lugares que tinham pessoas fumando. Porque não me fazia bem. Porque o cheiro que vem até mim, muitas vezes eu não escolho. Mas eu escolho com os quais eu vou continuar na minha vida ou não. Você está entendendo o que eu estou dizendo nessa noite? Agora, para encerrar, alguns irmãos falam para não dizer né? Você é templo do Espírito Santo, amém ou não amém? Agora eu vou chegar do que eu realmente queria dizer nessa noite. É uma frase.
Não adianta, porque nessa geração se fala muito de cuidar do templo. É verdade ou não é? Fala muito de cuidar do templo. É a geração mais fitness que eu conheci na história. É essa geração agora. Tem gente que corre, tem gente que faz crossfit, tem gente que faz musculação, tem gente que faz de tudo. É a geração que mais fala do cuidado do templo. Só que também não faz sentido cuidar do templo se não permitir que ele seja de fato preenchido pelo Espírito Santo. Não faz sentido cuidar do templo sem que você de fato adore aquilo que deveria estar dentro do templo. Por quê? Porque tudo isso que eu falei é o resultado de uma vida com o Senhor. E não a vida com o Senhor resultado dessas coisas. Tem muita gente cuidando do seu templo, mas esquecendo daquilo que eles carregam dentro deles. Deus poderia morar em qualquer lugar, amém ou não amém? Meu Deus do céu, irmão, tem tanto lugar lindo nessa terra. Tem tanto lugar lindo nessa terra. Deus poderia morar em qualquer lugar, mas Ele escolheu morar dentro de você. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Aleluia. Aleluia. Ele poderia morar em palácios, mas Ele escolheu você. Mas eu sou imperfeito. Eu tenho minhas limitações físicas, emocionais, intelectuais. Eu tenho minhas limitações, pastor. E aí vem João, na sua primeira carta, diz o seguinte, e a gente entra num estágio de comparação quando a gente vê as nossas limitações, né? O irmão é tão melhor do que eu. Aquele cara, aquele pastor seria digno de que Deus habitasse nele. Aquele pastor sim. Aquela irmã, profeta de Deus, aquela sim é digna. E a gente começa a entrar num estado de comparação, o outro é melhor e lá fora está melhor, e os irmãos, aquela luta, e daí vem João e diz: ei, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está dentro de você. Não é pela perfeição que você tem, mas é pela liberdade a Ele que você dá. Meu Deus do céu. Quando você dá liberdade para Ele agir através de você, até as suas falhas começam a ficar invisíveis diante dos homens. Até as suas imperfeições e limitações começam a ficar invisíveis diante dos homens, porque ao invés de ver você, eles veem o Senhor através da sua vida. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Lembra de um menino chamado Mefibosete? Queria já chamar o pessoal do louvor aqui. Pode subir já para a gente ir encerrando. Mefibosete, o filho de Jonatas, estava aleijado na cidade de Lodebar, terra do nada, terra de ninguém. Então Davi se lembra da aliança que ele tinha com Jonatas, e ele diz o seguinte: ei, acaso há alguém da casa de Jonatas, da casa de Saul, para que eu use de benevolência por amor a Jonatas, o meu amigo? E aí Ziba falou: tem filho de Jonatas que habita em Lodebar, Mefibosete é o nome dele. Davi manda buscar ele depressa. Mefibosete chega, um aleijado, se arrastando diante do rei Davi. Mefibosete tem um sentimento na alma dele que ele disse o seguinte para Davi: que tenho eu para que se lembre de um cão morto como eu? E Davi fala para ele: você não é um cão morto, você é filho de Jonatas, meu amigo. Sabe o que eu vou fazer hoje?
Vou devolver todas as terras que pertenciam ao teu avô Saul, vão ser tuas. E mais do que isso, agora vem o mistério, irmão. A partir de agora você não come mais no chão, você não come mais no lixo, você não come mais o resto, você vai comer na mesa do rei. Sabe o que é o interessante da mesa do rei para um aleijado? Que quando Mefibosete sentava na mesa do rei, ninguém mais enxergava o seu defeito. Meu Deus do céu, ninguém mais enxergava o seu defeito. Deixa eu falar uma coisa para vocês: se estão enxergando defeito demais na tua vida, é porque talvez não é na mesa do rei que você está sentado. Porque quando você está na mesa dele, as pessoas enxergam ele através de você. Glória a Deus. Então, todo esse cuidado é lindo e maravilhoso, mas esse cuidado tem um propósito. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Se coloque de pé comigo nessa noite.